Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Fono Pode. Sou Leilane de Roberts, fonoaudióloga, consultora em amamentação, terapeuta do sono e educadora parental. Um lugar que é muito acolhedor, tem o objetivo de trazer você um pouquinho de informação misturada, misturadinha com ciência baseada em evidências. O episódio de hoje é tão polêmico quanto o episódio passado. Hoje a gente vai falar sobre fono. Pode dar mamadeira? Por que eu quis trazer esse assunto aqui pra vocês? Porque a mamadeira ela tem tabu, ela tem cultura, ela está envolvida em dúvidas do que vai acontecer, do que não vai acontecer, quando tirar, o impacto e uma série de outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou dividir esse episódio em algumas partes. O impacto da mamadeira na amamentação, nas estruturas orofaciais, então lábio, língua, bochecha, e o impacto na fala, junto um pouquinho e misturado com o que as evidências científicas trazem pra gente. Bom, quando a gente fala em amamentação versus mamadeira, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre confusão de fluxo ou confusão de bico. Que mamadeira leva desmame, que se oferece mamadeira, machuca o peito da mãe. Eu vou trazer para vocês o que está por trás de tudo isso, a explicação, a base científica e por que a gente orienta a não oferecer mamadeira, principalmente até quando a amamentação ainda não está estabelecida. A Leilane, o que é a amamentação estabelecida? É colocar o bebê no peito, o bebê não machucar, o bebê está em ganho de peso, a mãe não sentir dor para amamentar, não ser aquele momento tenso ainda durante a amamentação. Então, quando a mãe coloca no peito, eu falo que chama o oásis da amamentação. Os estudos trouxeram pra gente o seguinte: em bebês prematuros, quanto antes introduzido a mamadeira, maiores são as chances do bebê desmamar ou não ir pro peito. Isso porque em bebês prematuros, a gente tem aí uma função que não está muito estabelecida e um processo muito mais longo para essa transição, às vezes, entre a sonda e o seio materno. E quando a gente está falando de bebê termo, aqueles bebês nascidos acima de 37 semanas, depois das 37 semanas. Bom, quando a gente está falando desses bebês, o assunto fica um pouquinho polêmico. Eu vou contar aqui pra vocês que eu já fui bombardeada num grupo de consultoria de amamentação, porque lá a galera afirma que a mamadeira leva ao desmame. O ponto que a gente precisa tomar muito cuidado é com a comunicação e as palavras que a gente usa. Não é todo bebê que recebe mamadeira que vai levar ao desmame. Ou não é todo bebê que recebe mamadeira vai machucar o peito da mãe. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Esse foi o ponto em que eu fui altamente apedrejada nesse grupo, até sair dele. Você com certeza já ouviu falar: eu dei mamadeira pro meu filho e continuei amamentando. Ou então, eu dei e machucou meu peito e logo depois o bebê saiu do meu peito. O ponto é que essas variáveis entre crianças, mas também entre a população no geral, é porque a oferta da mamadeira ou o impacto da mamadeira na amamentação depende do momento em que isso foi inserido, no momento em que esse utensílio foi inserido, quanto que esse bebê utiliza dessa mamadeira em relação ao dia. Então, se substitui muito aí as idas à mama, ao invés disso o bebê vai para a mamadeira, isso interfere também. E muitas vezes a mamadeira ela é inserida num contexto em que o peito ainda está machucado, oferece mais a mamadeira, isso vai fazer o bebê mudar o padrão de sucção dele e, consequentemente, fazer o desmame precoce. E é outro ponto que a gente leva em consideração em questão, porque não é consenso na literatura o desmame precoce. Para alguns pode ser antes dos 6 meses, outras pessoas consideram antes do 1 ano e outras pessoas consideram antes dos 2 anos. E às vezes a mãe mesmo quer parar de amamentar antes dos 2 anos. Então tudo isso a gente deve levar em consideração quando alguém fala que ofereceu a mamadeira e continua amamentando. Mas o que a gente precisa entender? Quais são as diferenças entre a sucção no peito e a sucção na mamadeira? De fato, elas são muito diferentes e isso, quando introduzido de uma forma precoce, o bebê pode não conseguir mamar no peito e mamar na mamadeira e preferir aquilo que é mais fácil e, sem dúvida nenhuma, o mais fácil é a mamadeira. Isso porque o bebê só precisa abaixar a língua para conseguir obter o leite, enquanto no peito ele precisa fazer uma força de sucção maior, uma pressão negativa muito maior para conseguir extrair o leite. Ah, mas eu comprei a mamadeira XYZ que imita o peito da mãe. E eu falo, por conhecimento de causa, que a anatomia das mulheres em geral, ela muda muito. E o bico da mamadeira, por mais que imite o peito da mãe, você não compra na loja aquele bico de mamadeira que parece com o seu peito. Então, só por aí já cai por terra
que o bico da mamadeira imita o peito da mãe. O que acontece muito hoje em dia é que as mamadeiras diminuem o fluxo, e isso um ponto controverso de que não vai causar confusão de fluxo do bebê. Porém, quando a mãe está diante dessa situação de como oferecer o leite para o bebê, ela vai levar tudo isso em consideração, se faz sentido para ela, observar os sinais, diminuir quando necessário e ponderar o uso dessa mamadeira. Existem outros utensílios que a gente pode oferecer o leite para o bebê, que diminuem o impacto no padrão de sucção do bebê, e dessa forma não entra com um utensílio que vai fazer a confusão de bicos ou confusão de fluxos. E isso é uma coisa que cada família precisa avaliar no contexto, principalmente de quem vai oferecer esse leite, porque para o cuidador que vai oferecer o leite, na ausência da oferta do leite materno na mama, precisa se sentir seguro, precisa treinar e precisa oferecer para o bebê com segurança. E cada utensílio, o bebê precisa atingir uma determinada idade. Isso, inclusive, pode ser assunto para um episódio, quais os diferentes utensílios que a gente pode oferecer o leite para o bebê, além da mamadeira e do seio materno. Pois bem, agora que a gente já falou do impacto da mamadeira na amamentação, o que a evidência científica traz pra gente? Que não tem estudos robustos que a gente pode afirmar com toda certeza que o bebê que mama no peito vai levar ao desmame. Aí é aquela história, individualidade de cada um. Eu sempre falo pras mães que, olha, pode ser que dá certo com um, pode ser que dá certo com o outro, ou não. Tudo bem? Quando a gente vai falar sobre o impacto da mamadeira nas estruturas orofaciais, que são lábios, línguas, bochechas e arcada dentária, aí muda um pouquinho a configuração da evidência científica. Por quê? Trazem pra gente os estudos que quanto mais tempo a gente usa a mamadeira, mais chances a gente tem de ter alteração de mordida. A mordida pode ser cruzada no fundo, pode ser cruzada e aberta na frente, e também pode causar o overjet, que é uma maxila muito mais desenvolvida do que a mandíbula. E qual que é o impacto disso? Bom, aí a gente vai para o mundo da ortodontia. O impacto disso são as estruturas e que podem interferir na fala, mas eu vou falar daqui a pouco. Fica aqui comigo até o final. Dito isso, quando a gente tem uma criança que já está fazendo uso dessa mamadeira, a gente precisa pensar em quando vai tirar. Porque lembra que eu acabei de falar para vocês? Quanto mais tempo essa criança usa a mamadeira, maiores são as chances dela ter um impacto negativo nas estruturas da face. Isso depende do tempo, ou quantas vezes essa criança mama mamadeira por dia. Isso depende do tempo e a idade em que ela tá. Então, por exemplo, uma criança que mama mamadeira com 4 ou 5 anos de idade. E por isso, já na literatura, eles falam que o uso prolongado é quando ultrapassa os 24 meses, ou seja, 2 anos. O que eu vou falar pra vocês agora da parte clínica que eu vejo no consultório? Depois dos 2 anos, quando a criança ainda faz uso da mamadeira, eu já pergunto pra mãe, quando você pretende retirar? Porque é um processo que a gente tem que envolver a criança, isso também é assunto para um próximo episódio, e a gente vai manejar de uma tal forma de reduzir esses impactos, principalmente quando a criança tem um impacto na fala. Então sim, se você já escolheu uma mamadeira, você precisa ficar atento a alguns pontos. Primeira coisa que eu acho que é importantíssimo, não tenho nenhum interesse, nenhum vínculo com as marcas que eu vou falar aqui. Não tem objetivo comercial nenhum, eu trouxe só para exemplo, inclusive vou tampar aqui as marcas, tá? A gente sabe que existem diferentes tipos de mamadeira, essa daqui inclusive tá sem, mas tem a mamadeira com bico ortodôntico, com a base alargada, então você vai prestar atenção se esse bico da mamadeira vai contemplar toda a cavidade oral da sua criança. Outro ponto importante também, e que muitas vezes as pessoas não se atentam, é mudar o fluxo, então mudar o número da mamadeira de acordo com o que a criança se desenvolve. Por quê? Algumas marcas mudam o tamanho, outras marcas mudam apenas o fluxo. Isso porque a cavidade oral do bebê muda. E diferente do peito, o peito ele se adequa, por a mama ser elástica, o peito se adequa à cavidade oral do bebê. Por isso que o peito da mãe não muda de tamanho, mas a mamadeira muda. Porque são estruturas completamente diferentes. O bico da mamadeira ele não é elástico e ele não vai se adequar à cavidade oral do bebê, que é diferente de quando ele tem 3, 6, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que precisa acompanhar a recomendação do fabricante. E outro ponto importantíssimo que eu vejo com muita frequência no consultório é aumentar o furo da mamadeira. Aí, gente, não precisa mais da mamadeira. Principalmente em crianças grandes que já têm dente, elas arrancam o furo e fica muito grande. E nesse ponto,
a mamadeira ela perde a função, que é sugar e acalmar a criança, e a criança só engole. Então ela não faz nenhum esforço muscular ali para conseguir tirar o leite. E uma coisa que eu me lembrei agora também é quando você vai oferecer mamadeira para sua criança, é não oferecer essa mamadeira deitado. Isso porque a gente tem uma comunicação entre o ouvido e a boca, que chama tuba auditiva. E essa tuba, quando a gente toma o líquido deitado, tem chance do leite escorrer para o ouvido. Isso causa otites de repetição. As otites de repetição, sim, podem impactar muito o desenvolvimento de fala e linguagem. Então, toda criança que vai mamar, ela precisa mamar minimamente inclinada. E sempre escovar os dentes depois também, né, galera? Bom, e agora a gente vai para a terceira parte que eu falei pra vocês, que é o desenvolvimento de fala ou o impacto na produção dos sons da fala da mamadeira. A gente não tem evidência científica que correlaciona diretamente, ou seja, se eu ofereço a mamadeira, vai ter um impacto na fala, que correlaciona esses dois achados, tá? Novamente, assim como na amamentação, não é toda criança que mama mamadeira que vai falar errado. Mas, novamente, clinicamente falando, o que eu vejo no consultório é que a criança, quando mama muito tempo a mamadeira, ela troca alguns sons. Principalmente os sons de ponta da língua com o dorso da língua. Então, a criança vai falar o som do t, ela faz o som do k. Por exemplo, ela vai falar teto, sai queco. Ela vai falar tomada, sai comaca. Ela faz essa troca, e isso é muito comum ver no consultório quando a criança principalmente está uso muito prolongado dessa mamadeira. Isso porque a própria percepção da língua, né, então o ponto que a língua alcança quando a criança está mamando na mamadeira é diferente, posterioriza essa língua. Então a criança joga a língua como se a língua estivesse aqui, o bico da mamadeira empurrasse lá para trás, e a criança acaba não tendo esse contato de ponta de língua com a parte superior do céu da boca. E ela acaba produzindo essas trocas. Quando a gente tem uma alteração já de mordida sendo instaurada aí também reflete nos sons do s, do z, do sh, do j e do f, aquela língua para fora. Porque a mordida interfere diretamente na produção desses sons, como se essa língua não tem espaço ali para produzir o som corretamente. Então, como um efeito indireto do uso da mamadeira, a gente pode sim ter trocas não esperadas para a idade, mas sim em função do uso desse hábito para com as trocas que essa criança apresenta. E aí, nesse caso, a gente tem que conversar muito sério com a família e falar, olha, essa mamadeira tem que ir embora pra gente, às vezes, até começar o tratamento, porque senão não vai evoluir o processo terapêutico. Então, quando a gente está falando sobre o uso da mamadeira no desenvolvimento infantil, na primeira infância, pontos que a gente precisa considerar. Quanto eu vou oferecer de mamadeira para o meu filho? Quando eu introduzo essa mamadeira? Então, de fato eu preciso introduzir essa mamadeira? Por exemplo, um bebê que está mamando 6 meses exclusivo no peito, ele precisa introduzir essa mamadeira com 6 meses? Será que já não dá pra gente tentar outro utensílio? Não é o meu caso, Leilane. O meu caso eu tenho que trabalhar com 3 meses, a pessoa que vai ficar com meu filho é a creche, na creche eles não oferecem de outra forma, precisa oferecer a mamadeira. Quando a gente está falando do impacto da mamadeira nas estruturas, aí sim a gente tem que ter um olhar também com muito cuidado, não permitir o uso prolongado. Então a gente sempre indica a retirada tanto da mamadeira quanto da chupeta, e vocês viram isso no episódio anterior. Se não viu, clica aqui embaixo, procura, assiste porque vale a pena. E o impacto da fala indireto. E aí a gente sabe que cada criança vai acompanhar ou vai cursar de uma certa forma. Suspeitou de alguns sons que a criança deveria produzir e não está produzindo, cabe sempre a avaliação do fonoaudiólogo, e para considerar ali, depois dos 2 anos, não oferecer mais a mamadeira para essa criança. E por que eu trouxe esse assunto para vocês? Além de trazer informação baseada em evidências e científicas, é claro, é sempre com o objetivo de trazer a informação para a mãe, para com que, baseado naquilo que ela sabe, tome a decisão mais adequada para a família dela, para ela, para o bebê dela, tirando a culpa, deixando a maternidade muito mais leve, porque esse é o objetivo. Se você gostou desse conteúdo, clica no gostei, me segue para acompanhar os próximos episódios, compartilha com aquela mãe que está para oferecer a mamadeira, que está amamentando, que a criança é grande, ou ainda aquela gravidinha para ela assistir, e comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou. Até mais o próximo episódio do Fono. Pode!